Olá, eu sou Marcelo Soares e quero deixar uma reflexão da palavra de Deus para você, que se encontra no livro de Mateus, capítulo de número 3 e versículo 15 a seguir, que diz assim: E Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. E então ele permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus, descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, a quem me comprazo. A continuação dessa reflexão está no livro de Mateus, capítulo de número 11 e versículo 5 a seguir, que diz assim: Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Aleluia. Eu estava meditando nessa palavra, trazendo algumas características e reflexões para minha meditação, e eu decidi compartilhar essa mensagem com você. Perceba que João Batista é filho de Zacarias e Isabel, um homem a qual o anjo desceu na sinagoga, falou que ele receberia um filho já mesmo na sua velhice, e depois da sua velhice, depois de ficar mudo, depois de ver a sua esposa grávida, de Isabel receber a Maria, ele agora recebe João Batista em seus braços, aquele que vai anteceder a promessa, anteceder o chamado, vai ser o propulsor do Evangelho de Cristo. É nesse momento que João Batista se encontra batizando as pessoas com água no rio Enon, próximo de Salim, onde o Mar Morto abrangia as águas, que ele se depara com Jesus. Ele se depara com o Cristo, a qual ele mesmo fala que ele não é digno de desatar as sandálias dos seus pés. Mas a primeira característica que eu percebo nessa história é que Jesus, vindo para cumprir justiça e derramando da graça e da misericórdia sobre nós, ele não se importa com as suas limitações, ele não se importa com aquilo que você tem para oferecer ou para fazer, mas quando ele determina a promessa sobre a sua vida, as condições que você se encontra não são o empecilho para Jesus. Eu digo isso porque Zacarias recebeu a promessa em que João Batista antecederia uma geração, a geração do Messias, a geração do Evangelho de Cristo, aquele que libertaria o povo de Israel. É dentro dessa promessa a qual Jesus precisa fazer justiça ao que foi prometido. Jesus não esqueceu da promessa que ele te fez. Ele não se esqueceu daquilo que ele tem desejado cumprir na tua vida. Então é necessário que você entenda que para Jesus cumprir a promessa, ele não precisa das suas qualidades, das suas condições, mas ele precisa da sua retidão e da sua obediência, porque as demais coisas ele pode cumprir. O segundo passo que eu entendo nessa reflexão a qual eu trouxe para você é que durante esse processo em que João Batista está batizando Jesus, ele vê sinais e prodígios, coisa que não era normal naquela época. Os falsos messias, falsos mestres, pessoas a qual não tinham o Espírito Santo, mas queriam ser o Messias, vinham até ele, vinham diante da sociedade, mas desistiam quando eram ameaçados de morte, ameaçados de serem presos e as demais coisas. Mas esse Jesus é diferente. Esse Jesus, até mesmo quando ele não se pronuncia como Messias, o próprio Deus desce do céu, na sua trindade com o Espírito Santo em pomba, o céu se abre e diante do céu aberto há uma voz de Deus que fala: esse é meu filho a qual eu me comprazo. É essa segunda característica que eu quero profetizar sobre a tua vida.
Aquilo que Deus te prometeu não será somente em breves momentos, não será somente em uma breve situação. O que eu quero dizer para você é que quando Deus agir na tua vida, será sobrenatural, será diferenciado, será especial. Porque tudo aquilo que Deus promete, Ele não promete a doses curtas, a breves momentos. Ele faz questão de marcar uma geração, marcar uma história, e é isso que Jesus faz naquele momento. Marca uma nova geração, uma nova história. Ele é batizado pelo Espírito Santo e o próprio Cristo se faz presente dizendo: este é meu filho amado a quem me comprazo. Mas a história vai nos relatando situações a qual João Batista continua pregando o evangelho reto, continua pregando contra o adultério, continua pregando contra a mentira, contra as coisas que estão lascíveis naquela época. E é dentro dessa situação que ele se encontra com Herodes. Herodes é repreendido por João Batista por se casar com uma mulher que era de seu irmão, e dentro dessa situação João Batista é preso. A palavra do Senhor diz que Jesus estava na Judéia, mas é nesse momento que a intimidade faz a diferença naquilo que você tem buscado. Não adianta você buscar conhecimento e não aplicar, não adianta você buscar as coisas materiais e você não investir nas espirituais, não adianta você desejar as coisas daqui e aquele que pode todas as coisas não ter intimidade contigo, a ponto dele parar o que ele está fazendo para te atender. Jesus deseja ser interrompido naquilo que ele está fazendo para te dar atenção. Jesus faz questão de se importar com você na tua dificuldade, na tua situação. Eu digo isso porque a palavra do Senhor vai dizer que agora João Batista está preso e ele manda uma mensagem. Pergunte a esse Jesus se ele é mesmo o Messias, se ele é mesmo o mensageiro a qual viria. Neste momento, depois de muitas lutas, muitas batalhas, muita servidão ao Evangelho de Cristo, João Batista não está confuso, mas acredito eu que ele está olhando com os seus olhos terrenos. Ele está olhando para um povo que será liberto das mãos do capitalismo romano. Ele está olhando com os seus olhos terrenos, acreditando que aquela cidade será edificada e há um rei que se assentará no governo. Irá tomar o governo romano que era predominante de Jerusalém, Galiléia, Judéia e tantas outras regiões que a Bíblia menciona, que ele vai fazer uma pergunta. É você mesmo, Jesus, aquele a qual temos esperado, a qual acreditamos que a nossa vida vai mudar? João Batista, nos dias de hoje, perguntaria: Jesus, eu tenho tantas dívidas, eu tenho tantas dificuldades, eu tenho tantas aflições, tantas angústias, eu me preocupo tanto. Será que o Senhor é na minha vida mesmo? Será que o Senhor ainda age por mim? Será que o Senhor ainda vai mudar a minha história? E é aí que Jesus traz uma resposta aos ouvidos de João Batista. A palavra do Senhor, a qual eu fiz menção no livro de Mateus, capítulo 11 e versículo de número 4, vai dizer assim: E Jesus respondendo lhe disse: Ide e anunciai a João o que estai ouvindo e vendo. Jesus nunca vai apenas falar, ele faz questão de mostrar aquilo que ele tem feito. Jesus não vai apenas deixar que você veja, mas ele também quer que você ouça. São dois elementos importantes na caminhada. Você saber ver para tomar direção e ouvir para que você entenda. Você precisa entender que vendo o caminho você sabe a direção, mas ouvindo você sabe como se livrar dos empecilhos, dos embaraços e principalmente a melhor forma de se chegar até lá. Eu digo isso porque no meio da caminhada Jesus fala: vai até João Batista.
e avisa ele que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem e os mortos são ressuscitados. E aos pobres está sendo pregado o evangelho de Cristo. Jesus não veio pela tua condição. Jesus não veio por aquilo que você sabe fazer de melhor. Jesus veio para te dar vida e vida com abundância, porque Ele faz questão de aliviar os seus fardos, mudar a sua história, a sua direção. A palavra do Senhor diz nessa noite para você: não temas o que tem te afligido, porque independente da situação que você está passando no momento, Ele ainda pode te curar, te libertar, te edificar, te dando uma nova direção. A palavra do Senhor diz que bem-aventurado é aquele que ouve o Evangelho, porque o Evangelho não será achado tropeço nenhum. Eu digo o Evangelho porque João capítulo 1 diz que o Verbo se fez carne, e o nosso Evangelho se fazendo carne é Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. O caminho, a verdade e a vida diz que não haveria tropeço. Então, olhando para Jesus, eu te digo, não temas, Jesus é contigo. Ele pode todas as coisas na tua vida. Ele vai além do que você pode fazer. Mesmo que essa situação esteja repreendendo as tuas condições, mesmo que preso em situações a qual você só ouve falar daquilo que Jesus tem feito, Ele pode alcançar a tua vida, mudar a tua história. E mesmo que os seus olhos não vejam, na eternidade nos encontraremos com Ele. Na eternidade a qual Ele tem nos prometido a salvação, o arrebatamento, eu creio na promessa que Ele é conosco, que Ele é fiel, que Ele é aquele a qual dará testemunho de nós, como aquele que levou o Evangelho adiante. Não desista do Evangelho, não desista da promessa, não desista de servir esse Jesus, porque Ele ainda muda a história. Que Deus te abençoe.